malandragem, esperteza e poder. Uma combinação que moldou não apenas a literatura brasileira, mas nossa própria identidade cultural. E hoje, vamos explorar como um homem construiu um império baseado em uma única mentira: fingir que sabia falar javanês. Nossa, isso me lembra tanto aquela frase que diz que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Como essa história aconteceu? Bem, tudo começou com um personagem chamado Castelo, que vivia pulando de pensão em pensão por não conseguir pagar o aluguel. Um dia, ele viu um anúncio no jornal procurando um professor de javanês. Hum, e ele realmente sabia falar javanês? Absolutamente nada. E sabe o que é mais incrível? Ele nem se deu ao trabalho de aprender direito. Apenas decorou algumas palavras básicas em um dicionário e confiou em sua capacidade de improvisação. E o mais fascinante é que essa história foi escrita por Lima Barreto em 1911. Mas parece que poderia ter acontecido ontem, não é mesmo? Exatamente. E olha só que interessante. O primeiro cliente dele foi o Barão de Jaquecanga, um homem rico e supersticioso que acreditava que um livro em javanês traria sorte para sua família. Então me explica como ele conseguiu manter essa farsa por tanto tempo sem ser descoberto? Bem, é aí que entra o verdadeiro gênio da malandragem. Castelo desenvolveu toda uma performance, desde a postura corporal até o modo de falar. Ele sabia que não bastava fingir conhecer a língua, precisava incorporar a persona de um verdadeiro erudito. Nossa, isso me faz pensar em quantos castelos modernos existem por aí hoje em dia. E você sabe que tem um detalhe incrível nessa história. Em determinado momento, Castelo foi convidado para participar de um congresso em Paris, com verdadeiros especialistas em línguas orientais. Meu Deus! E como ele se safou dessa situação? Por um golpe de sorte, ou seria do destino, ele acabou sendo colocado na seção de Tupi-Guarani por engano. Mas mesmo assim conseguiu não só se safar, como voltou consagrado pelos jornais europeus. E o mais interessante é como essa história reflete aspectos profundos da nossa sociedade, não é? A questão da aparência sobre a substância. Sim, e Lima Barreto usa essa narrativa para fazer uma crítica social devastadora. Ele mostra como a sociedade não apenas permite, mas muitas vezes incentiva esse tipo de comportamento. E tem aquela parte em que o texto menciona o Zé Carioca do Walt Disney, não é? Como essa figura do malandro acabou se tornando um símbolo nacional. Exato. O papagaio malandro que sempre dá um jeito, sempre encontra uma saída criativa, mesmo que nem sempre ética. É como se fosse uma versão mais leve e divertida do nosso castelo. Você sabe que isso me faz pensar em como esse comportamento acabou se institucionalizando de certa forma. E não é só isso. O texto traz uma reflexão profunda sobre como criamos ídolos para compensar nossos próprios sentimentos de inadequação. Jung fala sobre isso, sobre como projetamos nossas expectativas em figuras carismáticas. Hum, então você está dizendo que somos todos um pouco cúmplices desses castelos modernos? De certa forma, sim, porque quando encontramos alguém que promete soluções mágicas para problemas complexos, muitas vezes preferimos acreditar na mentira confortável do que enfrentar a verdade incômoda. E isso se torna ainda mais perigoso em momentos de crise, não é? Quando as pessoas estão mais vulneráveis. Exatamente. O texto menciona como uma massa desacreditada, vivendo situações de desemprego e fome, torna-se mais suscetível a acreditar em promessas milagrosas. E como podemos quebrar esse ciclo? Bem, Jung nos dá uma pista quando diz que a transformação da psicologia das nações começa com a transformação da atitude individual. É preciso desenvolver um pensamento crítico robusto. Mas isso não é fácil quando estamos emocionalmente investidos em acreditar em algo ou alguém, não é? Não mesmo. E é por isso que o texto fala sobre como caímos em nosso campo cego. Encontramos explicações que nos permitem continuar acreditando mesmo quando as evidências mostram o contrário. E isso me faz pensar em como as redes sociais e a internet amplificaram esse fenômeno. Sem dúvida. Hoje temos castelos digitais. Pessoas que constroem personas inteiras
baseadas em conhecimentos que não possuem, vendendo cursos, prometendo sucesso instantâneo. E talvez o mais assustador seja como essas mentiras se espalham muito mais rápido hoje em dia, não é? Exatamente. E sabe o que é mais interessante? O texto nos mostra como esse padrão se repete ao longo da história. Muda apenas o contexto, mas a essência permanece a mesma. E como podemos nos proteger disso? O texto sugere que precisamos desenvolver aquele nível de consciência crítica, que nos permite diferenciar o autêntico do falso. Mas isso exige um trabalho constante de autoconhecimento. E também de reconhecimento das nossas próprias vulnerabilidades, não é? Sim, porque, no fundo, como o texto mostra, não queremos ver as imperfeições dos nossos ídolos, porque elas refletem nossas próprias imperfeições, que temos dificuldade em aceitar. Então, no final, essa história não é apenas sobre um impostor, mas sobre todos nós. Exatamente. É sobre como somos todos suscetíveis a acreditar no que queremos acreditar, especialmente quando isso nos oferece conforto ou esperança. E qual você acha que é a principal lição que podemos tirar dessa história para os dias de hoje? Acho que é a importância de mantermos nosso senso crítico sempre afiado, mesmo, ou especialmente, quando algo parece bom demais para ser verdade. Como diz o texto, precisamos ter coragem de apontar quando o rei está nu. E talvez também a importância de aceitar que não existem soluções mágicas para problemas complexos. Precisamente. E com essa reflexão, acho que podemos encerrar nossa conversa de hoje, lembrando que cada um de nós tem o poder e a responsabilidade de questionar, de duvidar e de buscar a verdade, mesmo quando ela é incômoda. E que, às vezes, o professor de javanês pode estar mais próximo do que imaginamos.